nossa casa irmã e amiga, que a gente já conhece desde os tempos da nossa juventude, através da nossa cidade espírita, da nossa casa, o Centro Espírita de Jacarepaguá. Quando Kardec iniciou os trabalhos da codificação, já desde o seu início, ele divisou uma meta. Ele percebeu qual era o campo de luta no qual ele haveria de realizar os seus esforços. Quando ele percebeu, quando ele compreendeu que aqueles fenômenos que se desdobravam nos clubes, nas sociedades de Paris, e posteriormente veio o conhecimento do resto da Europa, norte da África e da América do Norte, que aqueles fenômenos eram decorrentes não de uma lei do magnetismo ou da física desconhecida, mas sim de que aqueles fenômenos eram ocasionados pelos espíritos dos homens que haviam vivido sobre a Terra, assim como eles, naquele momento, e nós atualmente, também o vivemos, e após o desencarne, passaremos a compor essa população espiritual. Quando ele entendeu que todos aqueles fenômenos eram decorrentes de um mundo paralelo, um mundo espiritual, ele percebeu que o seu trabalho se desdobraria numa frente de batalha entre o materialismo vigente e o espiritualismo, que mais uma vez tentava se apresentar agora através de uma nova vertente, através de uma nova explicação, ou melhor, trazendo uma nova ótica para aqueles conhecimentos que já existiam desde os tempos da Índia antiga, desde os tempos da China, desde os tempos do Império Chinês, do Império Egípcio, mas que precisavam de uma repaginada, de uma organização, precisavam filtrar o que havia de verdadeiro, retirando as fantasias, os folclores, todos os mitos, as fábulas, todas as vestimentas que o homem colocou em torno de alguns pontos verdadeiros. Então delimitava-se um campo de batalha entre o materialismo e o espiritualismo. Essa luta não parece muitas vezes, mas ela segue, ela permanece. E para a surpresa de muitos de nós, o campo de batalha onde espiritualismo e materialismo se confrontam não é nas ruas, não é nos clubes, não é nos shoppings, é no nosso íntimo. Talvez não nos reconheçamos, mas se nós analisarmos o nosso proceder e o nosso pensar friamente, sinceramente, iremos perceber que em uma porção bastante grande ainda somos materialistas convictos, todos nós, e que estamos tentando aos poucos desenvolver no nosso íntimo a convicção espiritualista. Mas André, você só fala em espiritualismo, espiritualista, e somos espíritas estudando o espiritismo. Pois é, espiritualismo, como nos ensinou Kardec, é todo e qualquer, o espiritualista, melhor dizendo, é todo e qualquer indivíduo que acredita na sobrevivência da alma à morte do corpo físico. E o espiritualismo, portanto, é o conjunto das crenças que nos ensinam e nos demonstram que há um ser que sobrevive à morte do corpo físico e que permanece vivo após o decesso. E aí, nesse conjunto de crenças, nós vamos encontrar as religiões, inclusive as cristãs. Então, observemos a nossa trajetória. O segundo princípio básico da doutrina espírita é a da existência do espírito. E da existência do espírito decorre o seguinte, que é a imortalidade da alma e a pluralidade das existências. Estamos falando o quê? Estamos falando, então, que somos espíritos, que somos imortais e que faz parte do nosso processo de existência reencarnar, ou seja, habitar tanto os corpos físicos
quantos forem necessários para que atinjamos uma meta. Essa crença espiritualista não é exclusiva do espiritismo. A bem da verdade, mesmo no seio do cristianismo, não estamos falando de igreja católica, estamos falando de cristianismo. Antes daqueles famosos concílios do século III e IV, e finalmente o VI, antes de todos esses concílios, o próprio cristianismo tinha uma vertente reencarnacionista. A reencarnação é muito anterior ao cristianismo. Ela vem lá dos hindus, vem lá da China, enfim. Já existia o conhecimento. O espiritismo apenas repagina esse conhecimento e acrescenta alguns fatores a mais. Mas voltemos a nós. Nós somos esse espírito multimilenar que vimos reencarnando, era após era, em cada uma dessas civilizações. Nós somos esses mesmos espíritos que habitaram a Índia Antiga, o Império Chinês, o Egito, a Grécia da Antiguidade, que habitamos o Império Romano, que fizemos parte das hordas bárbaras da Europa, os mesmos europeus que imigraram para a América para realizar a colonização, enfim, cada um de nós tem a sua história espiritual de reencarnações, passando por alguns ou por todos esses povos, por essas situações, por essas civilizações, e cada qual trazendo a sua experiência. Mas o que a gente observa na história e quando olhamos para dentro nos reconhecemos inseridos nessa situação? Apesar de todas essas épocas sempre ter havido religiões que orientassem o homem naquele momento no sentido da espiritualização, as nossas tendências, a prevalência da nossa condição moral ainda muito inferior, porque foi ontem que a gente saiu da condição de espíritos primitivos e adentramos a condição de espíritos em provas e expiações. O nosso pouco entendimento intelectual, a nossa moral ainda muito acanhada, em todos esses momentos, apesar de professarmos uma religião espiritualista, praticamente sempre vivenciamos segundo as crenças materialistas. E isso se repete ainda hoje, porque somos os mesmos espíritos reencarnados, apenas numa nova sociedade, numa nova conjuntura, numa nova situação. Mas todo aquele conhecimento, toda aquela vivência, toda aquela experiência passada, vem junto conosco. Somos espíritos imortais. Somos hoje a consequência de tudo aquilo que realizamos, de bom, de neutro ou ruim, no nosso passado espiritual. E tudo isso desaguando agora na atual reencarnação, somado àquilo que aprendemos ao longo da atual encarnação. E o resultado dessa conta vai depender do esforço que fizermos para colocarmos em prática aquilo que já conhecemos, para alterar toda essa equação do passado. E será essa equação no presente que definirá a que equações estaremos sujeitos no nosso futuro. Consequentemente, em geral, para não dizer em quase totalidade, ainda prevalece no nosso íntimo a ideia materialista, muito mais forte do que o nosso anseio espiritualista. Isso é bom, isso é ruim, eu estou certo, eu estou errado, e agora? Estou condenado ao umbral? Isso é a consequência natural das nossas vivências. E é muito bom, se já estivermos despertos para essa realidade, para esse fato, e já começarmos a conseguir identificar em nós aonde está o eu materialista, em confronto com o eu espiritualista. Pode parecer difícil, às vezes, entender isso, afinal de contas eu já frequento o Centro Espírita há 40 anos, 30 anos, 20 anos, já li a obra de Kardec inteira 5 vezes. Eu tenho certeza que todos aqui já leram Kardec inteiro, não é mesmo? Pois é, não é favor nenhum que a gente faz ao Espiritismo, é uma obrigação, é um compromisso nosso com a doutrina.
Eu me lembro muito de uma conversa, é aquela confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que ocorre todo ano no Carnaval, em que jovens de todo o estado do Rio se reúnem durante o Carnaval para estudar um tema proposto da doutrina espírita e ali ficam isolados de toda a movimentação carnavalesca do mundo exterior. Eu participei durante uns 7 ou 8 anos e posso assegurar para vocês foram os meus melhores carnavais. Realmente, ficar desligado, você chegar na quarta-feira de cinzas e não estar preocupado com que escola ganhou, saber se a bateria da Mangueira foi bem ou se a Padre Miguel foi melhor, se a roupa mínima da mulata era menor do que a da loura, todos esses assuntos de extrema importância nas nossas vidas, você está desligado disso tudo e se sentir um ET no meio dessa discussão é maravilhoso, meus irmãos. E eu, então, que detesto o carnaval, era fantástico. E é bacana porque você se sente leve, você percebe tudo meio pesadão em torno de você, e você é leve, tranquilo, feliz, com uma ótica completamente diferente, preocupado com interesses muito mais. Tudo bem que ao longo do ano a gente faz o favor de desgastar toda essa energia com as bobagens que a gente vai fazendo. Mas pelo menos a gente começa o ano bem, né? Pois bem, eu me lembro de uma das comércias, deve ter sido a minha segunda comércia, em que durante o estudo o coordenador nos dá uns papeizinhos e nos propõe responder umas questões. Era muito simples, era uma grade, uma tabelinha, com colunas e linhas. Nas linhas estavam as 5 obras básicas de Allan Kardec. E nas colunas, as opções. Li, estudei, li parcialmente, só leio nos estudos, leio raramente, nunca li. Quando eu vi aquilo, eu fiquei feliz, né? Já anos de mocidade espírita, anos de reunião de estudo sistematizado, já fazendo estudo na mocidade, já fazendo palestra, até aqui no Eurípides. Olha, olha, não vou me dar bem. Quando eu comecei, aí você para e pensa sério, né? Vamos parar sério. Livro dos Espíritos, meu Deus, fácil. Evangelho segundo o Espiritismo, meu Deus, fácil. Livro dos Médiuns, e parcialmente, não posso dizer que eu li parcialmente, eu nunca parei para ler o livro dos Médiuns. Eu li estudos, aí já comecei a me decepcionar com o livro 2. Céu e Inferno, aí foi que a vergonha ficou feia. O livro Céu e Inferno, Céu e Inferno, nunca peguei. Dei uma olhada, não, já dei umas pinceladas no Céu e Inferno. Gênesis, insulto. Eu que pensei que estava com a bola cheia e descobri com a bola bem vazia. Experimentem fazer esse exercício com vocês mesmos. Dos 5, só os 5, não precisa do resto não. Só os 5 no Kardec. E a gente se surpreende. Se a gente estender para André Luiz, Emanuel, aí complica bastante, né? Mas enfim, foi muito bom isso para mim. Naquela época ele era muito jovem, e o meu padrinho, ainda dos tempos de catolicismo, tinha por hábito me dar de presente de Natal e eu não dou um dinheirinho. Eu estava crescido, já não estava para dar brinquedo, ficava o dinheiro para comprar o que quisesse. Cheguei em casa resolvido. Primeiro dia que eu pousei lá no Jacarepaguá, comprei a codificação inteirinha. Veio para casa e li aquela obra toda. E é maravilhosa. Temos que fazer isso. Precisamos realizar esse exercício. Porque esse é o primeiro passo para nós nos espiritualizarmos. Kardec nos diz que é a partir do progresso moral, do progresso intelectual, que o progresso moral ocorre espontaneamente. É como decorrência um do outro. Talvez os irmãos já tenham ouvido aquela famosa história de que Joana de Ângeles, num determinado momento da sua vida espiritual, se deu conta de que era um espírito muito intelectualizado, conhecedor profundo das leis, do amor, de tudo mais, mas que precisava colocar em prática o seu conhecimento, porque o seu lado sentimento ainda não estava devidamente desenvolvido. E aí então, quando ela decide reencarnar como aquela irmã que foi assassinada à porta do convento, defendendo as suas irmãzinhas. E aí ela cresceu em sentimento, cresceu em amor e se tornou esse espírito maravilhoso que nós conhecemos hoje, mentora do nosso querido Divaldo. Então vejam como nos é necessário começarmos a nos movimentar no sentido de buscar o conhecimento.
mas o conhecimento profundo, a meditação, o entendimento, para que aos poucos esse conhecimento possa nos penetrar no íntimo e nos fazer essas cobranças, nos fazer perceber o quanto somos ainda materialistas e não o percebíamos, o quanto ainda acreditamos muito mais nos valores terrenos do que nos valores da espiritualidade. Percebermos quais são os pontos aonde devemos atacar, aonde devemos trabalhar, e esse trabalho é o que se chama de autoconhecimento. Do autoconhecimento decorre a transformação íntima, que é a meta de todo espírito. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos e buscarmos os itens 918, 919, 919A, nós vamos encontrar exatamente essa progressão, e por fim no 919 item A, Agostinho nos ensinando o passo a passo de como realizar esse trabalho de autoconhecimento e transformar autoconhecimento em transformação íntima, o que significa transformação moral do ser. É um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. Se fosse fácil, todos nós já teríamos chegado aos planetas superiores, já teríamos chegado aos planos felizes. Mas esse trabalho não é fácil, esse trabalho é um trabalho muito árduo. Por quê? Porque estamos nos confrontando com o nosso íntimo, com tudo aquilo que cultivamos e amealhamos ao longo de existências nos últimos milhares de anos. É muito interessante quando nós observamos uma obra chamada Confissões de Santo Agostinho. É uma obra do século V, portanto, uma leitura bastante diferente da leitura com a qual estamos habituados no dia de hoje. Que é Agostinho, o Santo Agostinho da codificação, o Santo Agostinho da Igreja Católica. É Agostinho, mentor de nossa casa, na Velha Pavá, ainda encarnado, fazendo as confissões sobre o que foi a sua vida de um homem dissoluto que conheceu Jesus e se transformou no bispo, num dos principais propagandistas, num dos principais arquitetos do que viria a ser posteriormente a patrística, ou seja, a própria teologia católica, a teologia cristã. Agostinho veio nos mostrando todo o passo a passo da sua vida, uma existência de um jovem rico, preocupado apenas com os prazeres, as diversões da vida, e que aos poucos vai se saturando daquela existência vazia, cheia de prazeres, vazia de realizações, vai se cansando de toda aquela situação e vai como que se instalando no seu íntimo uma angústia, uma preocupação, uma busca que ele não sabe nem pelo que é, e que vai culminar quando ele descobre, então, através do Evangelho, que for apresentado inúmeras vezes por sua mãe, que vem a ser a Santa Mônica da Igreja Católica, veio descobrir em um trecho aquilo que era necessário para o entendimento dele mesmo. É quando ele percebe que o mal que havia dentro dele, em confronto com a sua essência boa, era, na verdade, o hábito de praticar o mal. Não que ele fosse mal em essência. E isso, quando iluminado pela reencarnação, ganha uma dimensão imensa, uma dimensão enorme, muito maior do que essa visão que Agostinho teve. Porque Agostinho olhava aquela situação, a ideia do hábito, com os olhos da unicidade das existências, ou seja, da existência única. E ele entendia que, porque fora habituado ao longo da sua vida àquele comportamento, ele se habituara a um comportamento que ele classificava como mau, e que agora era necessário criar um novo hábito, o hábito pelo bem. Ora, a sua lógica está perfeita, mas quando iluminado pela reencarnação, nós vemos que isso ganha uma dimensão muito maior, porque os nossos condicionamentos, as nossas tendências, os nossos vícios, as nossas preferências, não são decorrências de um hábito adquirido nessa existência. Às vezes somos num meio completamente estranho às nossas preferências e às nossas tendências. Como poderíamos ter sido habituados àquilo? Porque nós trazemos esse hábito
de existências anteriores. Como explicar a pessoa de condição mínima que não tem posses, não tem haveres, e essa pessoa, quando olhada nas suas atitudes extremadas, reconhecemos um verdadeiro senhor feudal, um verdadeiro capataz, um verdadeiro nobre. Como explicar isso? São os hábitos arraigados, trazidos do passado, assim como uma série de outros fatores que nós poderíamos enumerar aqui, mas que nós não vamos gastar o nosso tempo com isso. São hábitos que a gente traz do nosso passado. E se o hábito já é um hábito que vem sendo semeado, cultivado, regado e adubado ao longo de milênios, é natural que, para vencer esse hábito, sejam necessários não algumas horas, não alguns dias ou algumas semanas, talvez algumas existências inteiras, para que possamos vencer aquele hábito. Isso às vezes parece-nos desanimador. Quando a gente acreditava que bastava 2 ou 3 sopas no ano e eu já estaria com todo o meu progresso realizado. Doce desilusão. Nada disso. Muitas e muitas sopas durante muitas e muitas encarnações não serão suficientes ainda para modificar o nosso íntimo. Porque para a transformação íntima, não nos basta a atividade exterior, não nos basta o movimento externo no bem. Nos é necessário um movimento externo, sim, mas sobretudo um movimento interno, para que possamos converter esses sentimentos, para que possamos transformar essas antigas tendências em novos hábitos no bem. Aí a gente começa a compreender uma das maiores figuras da história do cristianismo, que nos ensina isso a mancheiras, e para nós espíritas em detalhes, numa obra que é um monumento ao cristianismo, um monumento ao amor de Jesus, um monumento da literatura espírita, e que cada um de nós deve ler e estudar ao longo da existência inteira. Temos que aprender com a obra espírita, e grande parte das obras espíritas, e aí incluídas as obras de Kardec, André Luiz, Emmanuel, Ivone Pereira, Manuel Floriano de Miranda, entre outros, não são aqueles livros, quais os livros que a gente está acostumado aí no mundo, que a gente abre, lê uma vez e nunca mais mexe nele, guarda na estante e vira enfeite ou suporte. Livro espírita não é para enfeitar a estante, não. Livro espírita bom é aquele bem desfolhado, amarelado, com as páginas amassadas, não porque ficou esquecido dentro da bolsa há muito tempo, não, mas é porque ele já foi lido e relido e manuseado por muitas e muitas vezes pelo seu dono, pelos seus familiares, pelos amigos, pelos parentes. A Berenice, inclusive, costumava dizer aqui que livro espírita a gente empresta, mas empresta sem querer que ele volte, né? E, na verdade, eu costumo dizer que a gente não empresta, a gente doa livro espírita. Né? A gente vai doando. Por isso que eu tenho a minha bibliotecazinha lá dos meus livros básicos, que aqueles ali tem. Daqui eu não empresto. Não é egoísmo, não. É que aquilo ali é fonte de estudo. André Luiz eu leio isso sistematicamente. Eu leio e releio André Luiz, acabo e começo, assim como eu faço com Kardec e outras obras. Porque são necessários esses estudos. Cada vez que a gente relê, é aprendizado novo. Dona Ivone Pereira, então, nem se fala. Para quem trabalha na mediunidade, é leitura obrigatória, fundamental. E essa obra que eu vinha falando é exatamente a obra monumental de Emmanuel, para a psicografia do nosso inesquecível Chico Xavier, que intitula-se Paulo e Estevão. Quem tem medo de livro grosso, é uma excelente oportunidade de perder o medo. São mais de 500 páginas. A primeira vez que eu li 15 dias. Claro que eu estava de férias, né? No verão, deixava de ir para a praia para ficar lendo Paulo e Estevão. Então é um livro impressionante, ele é magnetizante. Você lê 60 páginas no capítulo e não consegue desgrudar, e está apertado para ir no banheiro, cruza as pernas e continua lendo, porque não quer parar. É assim que tem que ler mesmo, tem que ler com vontade, com desejo, com gana, porque o livro é maravilhoso. E o que nos mostra Paulo e Estevão? Ele nos mostra a história de um homem inicialmente chamado Saulo, um rabino,
doutor da lei, expoente máximo de uma sociedade, a sociedade hebraica da época, que persegue os cristãos, persegue Jesus, passa a odiar Jesus, porque Jesus, ele encontra com Jesus, não o Jesus físico, mas a personalização de Jesus nos seus seguidores, nas suas ideias, no seu evangelho, em cada esquina, em cada lance, em cada detalhe da sua vida, e sempre Jesus como um obstáculo à conquista dos seus interesses pessoais. Olha aí o sacerdote materialista. Ele era um sacerdote preocupado com o quê? Com as conquistas do mundo, em se tornar o maior do seu povo, em se tornar famoso, em fazer com que as suas ideias prevalecessem. Tá certo que as ideias eram religiosas, mas isso era apenas um detalhe. Ele queria se prevalecer da sua inteligência e da sua capacidade de fala, de oratória, para se impor e crescer na sua sociedade. E aquele Jesus era um prático. Aliás, inclusive, em um dado momento, foi uma excelente oportunidade para que ele crescesse na sua carreira. Foi um excelente degrau para que ele conseguisse ascender na hierarquia daquela sociedade. É esse Saulo, então, que persegue Jesus e o encontra às portas da cidade de Damasco, naquele lance magnífico em que Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo sem saber quem é aquele homem que surge brilhando mais do que a luz do sol do meio-dia do deserto da Judéia, da Síria, melhor dizendo, e já cai de joelhos no chão perguntando: quem és tu, Senhor? Vejam que, sem saber quem era, ele já reconhece naquele homem um Senhor, alguém a quem ele devia adoração, a quem ele devia respeito. E, para sua surpresa, qual é a resposta? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Nesse momento em diante, o velho rabino já era. Vejam que coisa interessante. Nesse momento em que ele reconhece Jesus e faz aquela famosa profissão de fé: Senhor, o que queres que eu faça? Ele, nesse momento, sem pensar, de estalo, ele acaba de romper com todas as suas tradições passadas, porque ser cristão era incompatível com tudo aquilo que ele havia sido até então. Só que nesse momento ele ainda não atina para esse fato. E aí é que a gente começa a observar essa luta que ele posteriormente gravaria numa das suas imortais epístolas, em que seria necessário que o homem velho morresse para que o homem novo nascesse. Essa é uma das mais belas figuras para que nós possamos entender o que é a luta do homem materialista, do eu materialista com o eu espiritualista. O que é essa luta da renovação do nosso íntimo. O homem velho precisa morrer para que o homem novo nasça. Só que esse parto não é um parto rápido, ele é um parto longo, porque existe um espinho cravado em nossa carne. Paulo de Tarso, numa de suas epístolas também. Existe um espinho, e esse espinho é o nosso passado, são as nossas tendências, são os nossos condicionamentos. E aí é que o livro se torna ainda mais belo, como se fosse possível se tornar ainda mais belo uma obra belíssima. É quando Emmanuel nos traz detalhadamente todo o conflito psicológico do homem Saulo ante a sua nova realidade ao longo dos seus primeiros 9 anos de cristianismo. É porque quando ele sai da hospedaria de Judas em Damasco, quando ele sai de Damasco, quando ele sai da hospedaria em Damasco e vai pela primeira vez a uma sinagoga, ele ainda não se deu conta do significado daquela mudança de posição da sua vida. Ele imagina que vai entrar numa sinagoga, vai pregar que viu Jesus, e todos os sacerdotes acolherão a sua ideia e se converterão ao cristianismo. Grande desilusão. Ele praticamente é expulso da sinagoga, ganha a pecha de louco e começa a sofrer as primeiras perseguições no seu novo apostolado. Ele ainda tenta buscar os amigos, tenta buscar a família, quando ele se percebe perdido, porque agora ele está ante um mundo novo que ele não conhecia.
ele está ante uma situação que lhe é completamente estranha. Porque vejam vocês que escolha difícil Saulo fez. Quando ele rompe com o judaísmo e se torna cristão, primeira consequência da sua escolha, ele acaba de se tornar um desempregado. Isso não é um problema moderno, é um problema antigo. O desemprego é um problema antigo. Primeira consequência da sua ruptura, ele fica desempregado. Ele passou a vida inteira estudando para ser um sacerdote do judaísmo e ele agora está desempregado. Ele não tem como usar todo aquele seu conhecimento de sacerdote para exercer uma outra profissão. Consequentemente, ao se tornar um desempregado de uma das funções mais nobres e mais bem remuneradas da sua sociedade, ele vê a sua condição social, ele vê o seu status despencar. Por quê? Porque a única coisa que ele sabia, além de ser doutor na lei, era a arte do teatro. Porque na sua infância, como era a tradição entre as famílias hebraicas, o pai ensinava o seu ofício ao filho. E na infância, ele aprendeu a arte do tecelão. Só que naquela sociedade, havia um abismo muito maior do que o Grande Cânion entre o status de um doutor da lei e o status de um tecelão. Vejam que escolhas difíceis ele já teve que fazer de cara. Não bastasse isso, já logo naqueles primeiros dias, ele descobre que todos os seus grandes amigos eram amigos da sua posição. Porque no momento em que ele se declara cristão, todos os seus amigos lhe viram as costas. A ponto de um que ele considerava ser o seu maior amigo não o receber em sua casa e mandar um empregado avisar que ele não está, que está fora, que está viajando. Não bastasse isso, ele, que ao longo dos últimos 9 meses vinha sendo o maior algoz e perseguidor dos cristãos de Jerusalém, ele que fora o autor do primeiro assassinato da era cristã após o Cristo, ele que determinara Estevão como o primeiro mártir do cristianismo após a morte do Cristo, ele, quando busca os cristãos, obviamente, não é acreditado e não é recebido. Vejam que situação. Ele agora está no meio do tiroteio e não pode correr para nenhum dos dois lados. Muita gente, quando conhece a doutrina espírita, dependendo da situação que o traz à casa espírita, às vezes se encontra nesse conflito, às vezes se vê nessa situação. Eu mesmo, que já era espírita, desde os 13 ou 14 anos, espírita de frequentar reunião e ler livro, diga-se de passagem. Eu me vi numa situação dessa, quando aos 18, 19 anos, me vi presa de uma obsessão, um processo obsessivo que foi bastante difícil, bastante doloroso, e que quando eu saí do processo e que eu me dei conta de onde eu estava, eu percebi exatamente nessa situação. O náufrago agarrado numa boinha que olha para um lado do mar, para o outro lado do mar, para cima céu, para baixo água. E você não acha terra. Você pensa, e agora? Para onde eu vou? Não sei se alguém já passou por essa situação, mas eu já passei ao vivo e a cores de estar no mar e olhar para um lado e para o outro e você se descobre entre nada e coisa nenhuma. E é uma situação bastante interessante. Felizmente, quando eu olhei para trás, o barco estava lá e aí eu fiquei bastante. Mas quando você olha para frente e não vê nada, é assustador. Pensei que tinha me perdido. Mas enfim, essa situação que Saulo se via nesse momento é bastante parecida com a qual nós todos podemos nos encontrar quando despertamos ou quando realizamos alguns saltos dentro do nosso entendimento do Espiritismo. Quando percebemos algo além e não conseguimos agora definir valores. Nessa obra, Paulo e Estevão, então, nós encontramos no desdobrar da obra uma sequência de fatos que merecem a nossa meditação acerca dessa situação que é inevitável na vida de todos nós. Todos já passamos ou passaremos
porque a porta de Damasco não é exclusiva de Saulo. Todos já tivemos ou teremos a nossa porta de Damasco. E mais ainda, na vida do cristão sincero, as portas de Damasco vão se renovando ao longo das múltiplas existências, porque o conhecimento do Cristo e da espiritualidade é tão profundo que hoje nós não temos a capacidade de compreender a maior parte desse conhecimento. E, portanto, ao longo das nossas existências, conforme vamos conhecendo mais o Cristo, conforme vamos conhecendo mais a lei universal, vamos sendo surpreendidos por novos conhecimentos. E o que acontece com Saulo, então? Saulo, quando se vê perdido em meio a essa nova situação, se lembra de um velho amigo que certamente lhe permaneceria fiel, o inesquecível Gamaliel, seu mentor da juventude, aposentado dos trabalhos do Sinédrio, e busca então o local onde ele estava, a cidade de Palmira, para se aconselhar. E quando lá chega, qual não é a sua surpresa? O irmão de Gamaliel, bastante bem mais novo, diz que seu irmão agora vivia quase que na condição de um ermitão, numa pequena cabana nos fundos de sua propriedade, muito preocupado em ler os velhos pergaminhos que não faziam o menor sentido, e que, acreditava ele, as muitas letras o haviam enlouquecido. Mas que bom, é um louco pacífico, não cria problemas, não agride ninguém, não nos perturba. E quando começa a nos falar daquelas loucuras acerca de um certo carpinteiro que morreu crucificado, nós nos postamos na condição de ouvintes pacientes para não perturbarem sua loucura. Saulo entende imediatamente que os pergaminhos sobre os quais o velho Gamaliel se debruçava eram o Evangelho de Jesus. E ali entende que também Gamaliel se tornara cristão. Não faz nenhum comentário, porque naquele momento ele era o pedinte. E busca então Gamaliel. Quando ali se encontram, se abraçam duas almas irmãs. Saulo conta a Gamaliel sua experiência às portas de Damasco. Ambos se emocionam, trocam suas experiências, impressões. E Gamaliel dá a Saulo a orientação mais importante da sua vida. Saulo, vai para o deserto. Assim como todos os antigos da nossa história, da história do nosso povo fizeram. Te recolhe ao silêncio do deserto. Medita, refunde teus sentimentos, refunde tuas ideias, porque a tua existência nunca mais será a mesma. André Luiz nos diz que todo homem que encontrou Jesus e que permaneceu em contato com ele apenas 20 minutos, nunca mais será o mesmo. Eu sempre comento isso e sempre gosto de reforçar. Cada um de nós que vem na casa espírita e passa aqui a essa altura já 40 minutos de palestra, ouvindo falar de Jesus, já não temos mais como ser os mesmos de quando entramos na casa agora há pouco. Porque Jesus vai nos transformando íntimo, ele vai nos trazendo novos valores que nos criam um compromisso íntimo com a mudança. Só que Saulo foi de atacado. Não foi ao louvarejo, foi do atacado. E ele precisava realmente de uma parada para reorganizar a sua cabeça. E aí a beleza da história. Saulo vai para o deserto, vai para o oásis de Dan, onde tem como companheiros apenas Prisca e Áquila. E ali então, ele começa a se habituar à nova realidade. O trabalho diário no tear, as meditações em torno do Evangelho, o reencontro através desse casal com os cristãos que ele perseguiu, torturou e até alguns que matou, porque também eles eram fugitivos de Jerusalém, fugitivos da perseguição que ele, Saulo, iniciara. E é através desses dois que ele pede perdão a toda a comunidade cristã que lhe ofendeu. É através desses dois que ele se reconcilia com toda a comunidade dos cristãos que ele torturou, perseguiu, espoliou, desterrou. Após 3 anos no oásis de Dan, ele retorna
a cidade, busca novamente os seus conhecidos, seus familiares. 3 anos não foram suficientes. Novamente se defronta com uma série de dores, com uma série de decepções. É expulso de casa pelo próprio pai, recebe na própria face a acusação de que o seu proceder louco determinara a morte de sua mãe, e era ele o culpado pela morte da própria mãe. É taxado de louco, escarnecido pela sociedade na qual brilhara anteriormente. Descobre que agora havia um mandato de prisão contra a sua personalidade, e que todos aqueles valores da sua antiga vida haviam deixado de existir, já não existiam mais. O seu mundo ruiu, e ele agora precisava buscar a renovação ainda maior dos seus sentimentos, porque no íntimo o homem velho ainda se revoltava contra toda aquela situação, mas o homem novo já não permitia mais a mudança de rumos. E é assim que Saulo passa ainda 3 anos nos arredores do Tauro, como que fosse o subúrbio da sua cidade, Tarso, trabalhando humildemente para manter-se com o seu próprio trabalho, com o seu próprio suor, ao longo de duros 3 anos, sendo ridicularizado, sendo apontado como louco, mas ao longo de 3 anos de trabalho, ele aos poucos adquire algumas amizades, algumas considerações e finalmente algum respeito por parte da sociedade, que já não encontra mais graça em satirizar-lhe a atual condição em vista do passado brilhante que ele tinha, que ele prometia. Mas 6 anos ainda não foram suficientes. Após esses 3 anos, novamente ele busca os apóstolos do Cristo, tentando agora uma reaproximação mais efetiva, tentando agora retornar às atividades. É recebido na casa do caminho, ainda que com alguma desconfiança. Ele reconhece as provas pelas quais ele tem que passar para se quitar com o seu passado de erros, e finalmente é admitido à casa do caminho para trabalhar junto com os antigos inimigos. Aquela mesma casa do caminho, aonde ele fora como convidado e retornara como algoz para arrancar do seu seio Estevão, Pedro, João, Tiago, lançaram-os à prisão e Estevão à morte. E é assim então que Saulo retorna, adoece, pede para ficar no mesmo leito que acolhera Estevão quando esse chegara doente, e ali então se junta aos trabalhos. Mas qual não é a sua surpresa, afinal de contas ele era um grande orador, quando ele tenta subir ao estrado da igreja do caminho para falar do Evangelho e se descobre incapaz de falar do Evangelho de Jesus. Não conseguia concluir uma frase. O velho orador também havia morrido. Ele não conseguia mais falar com a facilidade com a qual ele falava da lei de Moisés. São mais 3 anos trabalhando humildemente na casa do caminho, nos trabalhos iniciais de coleta, até que finalmente, numa tarde, em que é colocado para falar para um público menor, de menor expressão, um público onde não havia necessidade de grande eloquência, ele abre a boca. E parece que todo um novo mundo se descortina. Ele fala como nunca, impressiona Barnabé, impressiona todos que estão ali e inicia então uma nova fase da sua existência, uma nova fase de trabalho. Vejam, companheiros, que o que eu estou querendo trazer com essa pequena passagem, isso é apenas um detalhe em todo o livro Paulo e Estevão, é que mesmo Saulo, o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, entre conhecer Jesus e de fato começar a trabalhar ativamente como o apóstolo, que seria o apóstolo dos gentios, ele precisou de 9 anos de recolhimento, refundindo seus sentimentos, reorganizando seus sentimentos, cultivando novas virtudes, novos sentimentos, reorganizando os velhos, para que ele finalmente estivesse em condições de equilíbrio para trabalhar em nome de Jesus. Trabalhar nas frentes maiores,
nas frentes mais laboriosas. Isso não deve servir como um desestímulo para nós. Muito pelo contrário. O objetivo disso, de todo esse aprendizado, desse ensinamento, é de que nós nos tranquilizemos. Porque muitas vezes, quando nos achegamos à casa espírita e começamos a conhecer os assuntos relativos à reencarnação, passado espiritual, lei de causa e efeito, ação e reação, a justiça da reencarnação, começamos a nos angustiar, achando que em uma única existência precisamos quitar todos os nossos débitos passados, e pior ainda, quando nos iludimos, achando que será através de uma determinada atividade, seja ela na mediunidade, na evangelização, na oratória espírita, no trabalho assistencial, achamos que apenas com esse pequeno trabalho vamos conseguir nos transformar em santos da noite para o dia. Isso é mentira, isso é ilusão. Não é assim que se realiza o progresso espiritual. O progresso espiritual é uma construção multimilenar de paciência, de paz, de muita fé, de muita determinação, de muita vontade. Vamos cair inúmeras vezes no caminho, vamos desanimar inúmeras vezes no caminho, porque muitas vezes, quando também nos deixamos cair nessas ilusões, é porque desejamos um crescimento rápido, imediato e sem muita dor, quando na verdade não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é bem outra. Existe uma frase no Evangelho que, no bom sentido, me persegue, e não vou dizer que me atormenta, mas me incomoda. Me incomoda porque eu penso nela há muito tempo, e eu tenho certeza que eu vou desencarnar daqui a uns 80 anos, pensando nela e sem ter conseguido alcançar o fundo dela. Aliás, eu acho que quando eu acabar a minha próxima encarnação, vai ser de 120, porque até lá a medicina já vai deixar a gente viver mais, eu ainda não vou ter entendido. É quando Jesus nos diz da necessidade de negarmos-nos a nós mesmos. Nega-te a ti mesmo. Frase curta, né? Será que a gente alcança a profundidade disso? Eu não alcanço. Será que a gente consegue entender a essência e a profundidade de negar-se a si mesmo? Eu não ousaria dizer que consigo. Não consegui até hoje. E quanto mais fundo eu penso que chego, mais eu descubro que ainda estou na superfície. Tem razão. Porque isso é de uma profundidade. Isso resume toda a obra do Cristo, toda a obra de Francisco de Assis, toda a obra de um sem número de missionários que passaram, passam e passarão pelo nosso planeta para exemplificar o amor cristão. Quem de nós seria capaz de fazer o que Francisco de Assis fez, estando em sua posição? Quem de nós seria capaz de fazer o que Madre Teresa de Calcutá fez? Quem de nós é capaz de renunciar a tudo o que Chico Xavier renunciou? São espíritos como nós. Ah, Chico é Chico, é verdade. Mas você acha que Chico é Chico por quê? Por obra e graça da Divina Providência que concedeu a ele essa bênção? Não. Chico é Chico porque ele construiu o Chico que nós conhecemos ao longo de múltiplas encarnações, sacrifícios, renúncias, humildade, dores, angústias. E quando a gente lê as obras da sua existência última, sua biografia, obras que falam sobre a sua vida, a gente ainda observa quantas vezes ele ainda sofreu com isso tudo, quantas vezes ele quis se rebelar contra Emmanuel. E tem uma frase do livro do Marcelo Sotomayor que eu acho genial, quando ele diz que o Chico ainda jovem, na época ainda que psicografou Paulo e Estevão, ele era funcionário de um certo, não me lembro bem se o nome era Jerônimo, mas Juvencio, era funcionário de Juvencio, que era espírita, mas era duro na cobrança do empregado. Quando Marcelo Sotomayor diz que naquela época Chico se adestrando sob a disciplina de Emmanuel,
e a severidade do Juvéncio, o Marcelo Sotomayor diz que Chico foi preso pelas rédeas de Emmanuel e ponteado pelas esporas de Juvéncio. Era Chico Xavier jovem. Era o Emmanuel segurando nas rédeas, freando as suas tendências, e o Juvéncio tacando-lhe as esporas para ele não parar de caminhar. A madrinha foi aos 4 anos. Mas então vejam vocês, quanto sacrifício, quanta dor, quanto sofrimento, e naquele momento não é que o Chico aceitasse aquilo tudo, isso é para o meu progresso, coisa nenhuma, ele se rebelava. Só que o Emmanuel, o disciplinador, puxando a rédea, mantendo bem curtinha, chamava a atenção deles, que aquilo era necessário para o seu progresso, ele tinha que aprender a se humilhar, ele tinha que aprender a aceitar, e ele foi se educando, ele foi se aprendendo aquilo tudo e foi crescendo enquanto espírito maravilhoso que ele é. Então, meus irmãos, com essas chamadas todas que a gente vem fazendo, é para que a gente possa compreender, apenas para que a gente possa compreender, uma página maravilhosa desse livro, pequenino no seu formato, que aliás eu acho muito conveniente, é um livro de bolso, mas tem a sua versão maior para os que gostam de livros maiores e letras maiores. Essa obra pequenina, de páginas curtas, é talvez uma das mais profundas da lavra de André Luiz. Chama-se Agenda Cristã. É o meu livro de cabeceira. É o livro que eu carrego para toda viagem que eu faço. É o livro que toda hora que eu estou na beira da cama de bobeira, pensando o que eu vou fazer, se eu durmo, se eu demoro mais um pouquinho acordado, eu pego e leio. E vou dizer para vocês que toda vez que eu leio páginas, já li várias vezes, me surpreendo com a profundidade dos ensinamentos. E tudo isso que a gente conversou foi para a gente entender que com Jesus, é o título da página 39, a renúncia será um privilégio para você. Imagina renunciar. Renunciar a quê? Tudo. Com Jesus, renúncia é privilégio. Olha aí a gente combatendo o materialista que somos com o espiritualista que queremos ser. Somos capazes de renunciar? Já aprendemos a renunciar? O sofrimento, quem quer? O sofrimento glorificará a sua vida. Querem? Aliás, quem de nós está isento dele? Quem de nós é capaz de recebê-lo como glória? É o materialista que ainda prevalece sobre o espiritualista que desejamos ser. A prova, ninguém gosta de prova, né? Se puder arranjar uma diarreia, um atestado médico no dia da prova da escola, todo mundo foge, né? Pois é, só que nas provas da vida não tem atestado médico, não tem diarreia. Porque às vezes até a diarreia é uma prova. A prova dilatará seus poderes. Quem quer provas para ganhar mais poderes? Vamos? É o convite que Jesus nos faz. Com Jesus, o trabalho, aquele famigerado trabalho que nos atormenta os dias e nos cansa, a tal ponto de passarmos o ano inteiro trabalhando e desejando as nossas queridas férias, para a gente não ter que trabalhar. Com Jesus, o trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. E esse trabalho não é só um trabalho na casa espírita, é também um trabalho material, onde temos a oportunidade de, da forja do tempo, reencontrarmos os nossos desafetos e as oportunidades de crescimento. Com Jesus, essa aqui eu adoro. O sacrifício, somos capazes de nos sacrificar? Nos sacrificar, não importa para quem. Somos capazes de sacrificar-nos, entendendo que o sacrifício sublimará os nossos impulsos? Sacrifício é uma das grandes lições da vida. Já somos capazes de realizar essa tarefa do sacrifício em prol do homem espiritualista que desejamos ser? A enfermidade do corpo. Quem gosta de ficar doente? É um momento maravilhoso nessa, né? Quem não gosta de ficar doente? A enfermidade do corpo é um remédio salutar para a sua alma. Quando estamos doentes, conseguimos compreender isso? Que aquela doença é um remédio amargo, porém necessário para a cura do espírito doente e imortal que eu sou? A calúnia. Quem gosta de ser vítima da calúnia? A calúnia lhe honrará a tarefa.
Chico Xavier foi caluniado a vida inteira, até mesmo por aqueles que lhe partilharam a caminhada. Jesus foi alvo da calúnia o tempo inteiro. Kardec foi alvo de calúnia, até daqueles mesmos que compartilharam com ele dos seus estudos. E São Luís veio e lhe diz: mas se até o Cristo foi vítima da calúnia, o que tu tens de melhor para não merecer esse troféu? Serve para a gente. A perseguição, nós adoramos ser perseguidos, não adoramos? A perseguição será motivo para que você, agora é que não, abençoe a muitos, inclusive aqueles que te perseguem. Ama teus inimigos, abençoa aqueles que te perseguem. Já ouvimos isso, lembra? Esse é o nome espiritualista que a gente quer ser. A angústia, momentos de angústia são aqueles piores da nossa vida, né? Exemplo, a angústia purificará tuas esperanças. Conseguimos perceber isso? O homem materialista ainda não. O mal, quem nunca encontrou com o mal na atual existência? Deixa eu falar até dentro da gente, né? O mal convocará o teu espírito à prática do bem. Olha o homem espiritualista que a gente deseja ser. O ódio, quem nunca se defrontou com o ódio? O ódio desafiar-lhe-á o coração. Vai nos desafiar o coração a quê? Aos testemunhos de amor. Já alcançamos essa condição? Já somos capazes de desejar isso? É porque o homem materialista ainda é muito forte dentro da gente. Por fim, André Luiz nos traz o consolo depois de toda essa bruxa fria e de todos esses incentivos. A Terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Com esse incentivo de André Luiz e todas essas lições que Jesus nos traz, a gente deseja apenas que cada um de nós saiamos daqui hoje não renovados, mas estimulados, desejosos de realizar essa grande batalha, essa grande tarefa, de fazer com que o velho homem materialista que ainda persiste no nosso íntimo possa vir a morrer lenta e gradualmente, para que aquele homem renovado e espiritualizado, iluminado no amor do Cristo, possa nascer dentro de nós e ao final de algumas existências possamos nos reconhecer cristãos verdadeiros. Muita paz a todos os queridos irmãos e que o Mestre nos abençoe hoje.